O cara descobriu que não devia. Tá mudo, hein? Essa imagem é boa demais. É, tudo bem, tá? Essa imagem, ela é um spoiler, mas é do primeiro Do episódio primeiro episódio. de uma série que, sei lá, a essa altura tem o quê, uns 15 anos? Ui, Não, exagero. Não, é por aí. É verdade, por aí. Esse é um padrão, e eu sou um grande entusiasta porque aparece muito em Agatha Christie, que é uma autora da qual eu sou muito fã, que é a pessoa que descobre um segredo acidentalmente ou deliberadamente, e que também descobre as implicações daquela descoberta. E aí tem alguns elementos narrativos que eu gosto de trabalhar nesse sentido. O Wagner tá falando que essa imagem machuca. Machuca mesmo, é pra machucar. Mas pensa, se você assistir a série até o final, você pensa que tá tudo bem. machuca Então, mais no assim, os final da elementos que eu. série. Alguns elementos que eu gosto de trabalhar nesse sentido. A primeira coisa é quando você pensa sobre a forma como a descoberta aconteceu. Tá? Então, existe uma grande diferença entre descobrir por acaso e descobrir intencionalmente. Porque a descoberta intencional vai possuir um peso diferente que é na justificativa da intencionalidade. O que eu estou dizendo com isso? A pessoa que descobre por acaso é inerentemente uma sorte, ou nesse caso, normalmente azar. Né? Mas a pessoa que descobre intencionalmente, você tem que se perguntar: por acaso ela estava suspeitando de alguma coisa? Né? Ela estava investigando ativamente? Isso é muito diferente da descoberta acidental. Porque quem está intencionalmente atrás de uma informação tende a já ter um uso para aquilo, que é o segundo elemento narrativo. Então, se você suspeita de alguma coisa, você está ativamente investigando, pesquisando, se interessando para ir atrás, para descobrir aquilo, algum uso você vai ter para aquela informação. Né? E aí é diferente da pessoa que descobre acidentalmente, que não tem um uso pensado para aquilo. Ela talvez pense num uso depois desse processo. Mas ela não está com aquilo pensado. E isso afeta toda a forma como você vai narrar o que está acontecendo. E aí o segundo elemento é justamente o uso dessa informação que foi descoberta. Então, na Agatha Christie que eu estava mencionando, é comum que a descoberta da informação leve, por exemplo, a brilhante ideia da chantagem, que sempre termina mal. Né? É muito comum que o assassinado da história, nas histórias da Agatha Christie, seja um chantagista, ou seja alguém que descobriu uma chantagem, ou e aí quando o chantagista é o assassinado, normalmente isso joga a suspeita sobre o chantageado, e aí é muito pior para quem estava querendo esconder o segredo, que é agora tem mais gente investigando aquela morte, mais gente interessada em por que aquilo morreu, e agora a chantagem é o motivo, que é um dos fatores que você investiga ao tentar descobrir um crime. Mas o chantageado também pode, por exemplo, matar por ordem do chantagista, é uma coisa que as pessoas fazem também. Né? Então, de qualquer maneira, existem diferentes caminhos ao pensar em alguém que descobre algo que não devia e tenta se beneficiar disso. A diferença entre isso e você descobrir algo que não devia e tenta, por exemplo, levar o assunto a quem possa fazer alguma coisa. Então, existem diferenças entre a pessoa que descobre e tenta se beneficiar, como o chantagista, e a pessoa que descobre e tenta, sei lá, alertar as autoridades se ela descobrir alguma coisa que é um crime, ou se ela tenta alertar uma pessoa que pode ser vítima de uma determinada circunstância. A forma como essa informação vai ser utilizada também é importante, como motor narrativo. Então, se você está pensando, eu quero ter um segredo, eu quero que a premissa básica do meu plot seja um segredo sendo descoberto por alguém que não deveria. Ótimo. Não é só o segredo que você vai ter. Quem é que vai descobrir, por que vai descobrir, vai ser por acaso, vai ser proposital. Se for proposital, por que está descobrindo propositalmente? Já estava investigando, estava suspeito, tinha alguma dúvida? O que essa pessoa quer fazer com essa informação? A pessoa descobriu por acaso, mas teve um estalo e falou: opa, posso ganhar uma grana com isso, vou virar um chantagista. E aí, normalmente, é quando a pessoa morre porque ela não planejou aquilo por tempo suficiente para ela falar: será que eu quero chantagear a pessoa que eu descobri que matou uma pessoa? Será que ela não está disposta a me matar também? Porque esse é o terceiro elemento que eu queria mencionar, que é como a pessoa dona do segredo reage. E aí vai variar muito de acordo com o tipo de segredo. Então, se a gente está falando do passado sombrio, por exemplo, você tem que pensar que aquela pessoa já tem um passado sombrio. Né? Ela já fez algo potencialmente perigoso, danoso, prejudicial no passado, o que talvez signifique que ela está disposta a voltar a fazer. Então, esse é um fator. Você chantagearia uma pessoa que você descobriu que matou 5 pessoas? Você está seguro de que ela não vai te matar? Esse é um ponto. Isso num cenário hipotético, tá, galera? Não chantageiem pessoas é crime.
A outra possibilidade é ser algo que não é necessariamente sombrio, mas que é circunstancialmente complicado, a depender do cenário. Então, vou dar um exemplo. Numa aventura, você faz uma aventura moderna e você tem um escândalo sexual de traição envolvendo uma pessoa pública, isso é um problema. Isso pode ser um problema grande ou pequeno, mas normalmente isso é uma coisa administrável, né? Se você fazer uma aventura medieval, um relacionamento fora de um casamento ou antes de um casamento pode destruir a vida de uma pessoa, de uma família, pode causar guerra. Então não é absurdo pensar que uma pessoa que não tenha necessariamente um passado criminoso esteja disposta a perder o réu primário dela para impedir uma informação como essa de vazar. Então, quando você for pensar em como é que eu uso um segredo, né, como fazer um plot com um segredo, e a grande premissa é que esse segredo vai ser descoberto por alguém que não devia, pensa no segredo, pensa em quem vai descobrir, pensa como, pensa por quê, pensa que uso ele vai fazer, pensa qual é a reação. Esses são os elementos básicos. E tudo isso vai te entregar muito elemento de narrativa. Muito. Então, se você decidiu que a pessoa vai usar, tá deliberadamente investigando aquilo, você já vai ter todo um background sobre por que aquilo está acontecendo. Por que ele está suspeitando? Ah, ele está suspeitando porque o fulano estava com um comportamento estranho. Bom, então eles têm uma proximidade suficiente para notar que fulano tinha um comportamento estranho. Que comportamento estranho era esse? Ah, ele estava desaparecendo no meio do dia. Por que ele estava desaparecendo no meio do dia? Onde ele estava indo? Você já vai construindo a história. Então, a partir de um elemento muito básico, uma linha muito simples de premissa e questionamento, você já consegue construir todo o seu plot. E tem uma constante que geralmente eu uso para explicar algumas coisas, que é que tudo tende à entropia, né? Tudo tende a um cenário caótico, só que ao mesmo tempo a natureza ela se renova e sempre tende ao equilíbrio. Então tudo que você tem no mundo, no universo, tende a se equilibrar. Então as coisas caem porque você tem uma altura que ela está do chão, o chão está puxando ela por gravidade e para tentar equilibrar o sistema, o corpo cai. Se você tem água morro acima, ela vai para baixo pelo mesmo motivo. Se você tem ar mais concentrado numa região e ar menos concentrado na outra, você tem a migração de ar para que o equilíbrio seja mantido. Tá? E tudo isso também funciona para suas histórias de RPG. Você tem um meio onde tudo está equilibrado, e aí você coloca a sementinha da discórdia e algo desequilibra o ambiente. Você descobrir algo que não era para você ter descoberto, você gera esse desequilíbrio. E quando você gera o desequilíbrio, o universo tende a equilibrar novamente. Ou esse segredo vai ser revelado porque todos saibam e isso não faz mais diferença para ninguém. Ou você tem que dessaber o segredo. E aí, pense nas possibilidades. Tinha um conto do Luiz Fernando Veríssimo, que eu acho que era O Homem que Sabia Demais, da Comédia da Vida Privada. Era um cara que ligava para os outros e falava assim, eu sei de tudo, e deixou a cidade toda em polvorosa. E foi achado morto. E eu sei que tem toda a história, toda a trama, né, da história seguida em cima disso daí. Mas no final, por que ele morreu? Porque ele sabia demais. Só que ele não sabia de nada. Ele simplesmente passou trote na galera. Eu sei o que você fez, eu sei de tudo e tal. E isso prova exatamente o que você saber o que não deveria pode causar de gravidade. As pessoas podem ter segredos bestas da vida. Tipo, guarda biscoitos escondido para que os vizinhos ou para que os sobrinhos não achem. Mas tem príncipe que tá traçando a irmã. E aí, pode acontecer. O filho do regente local subiu na torre para olhar. Essa história não pode vazar. Do mesmo jeito que o príncipe regente dessa região adotou um moleque bastardo porque
a irmã dele teve um caso com outro cara né, e gerou toda aquela comoção. Então, assim, existem pesos grandes para a informação, existem pesos grandes para os segredos. E a pessoa que dá o passo à frente e pega para ela uma informação que não deveria estar na mão dela, ela gera o desequilíbrio que você precisa para fazer as coisas se movimentarem na sua história. Esse conto do Veríssimo chama Brincadeira. É um dos melhores. É bom de